Bem-vindos ao projeto Excel Além dos Números. Eu sou Andréia Santos, da Maior Impacto. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e principalmente de se inscrever aqui no canal, para que a gente consiga levar essa informação a muito mais gente. Se colocar o sininho, vai ficar sabendo das novidades sempre que eu liberar um novo vídeo. Tá? E também, se quiser deixar o seu comentário, vai nos ajudar a melhorar cada vez mais essas aulas que disponibilizamos para vocês. Hoje vamos falar sobre macros. Macros são muito importantes para quando nós temos rotinas que executamos diversas vezes no Excel. A macro, ela vem a ser um código de programação, nós gravamos um código de programação em VBA ou Visual Basic e depois o Excel executa diversas vezes para a gente. Tá? Mas eu preciso saber programar? Não. Para as macros mais simples, para as atividades mais simples, não preciso saber programar. E nós vamos ver isso agora. Vamos à aula, então? Primeira coisa, eu preciso ter aqui nos meus frisos a guia que se chama, um menu que se chama Programador ou Desenvolvedor. Eu não tenho nesse momento e existem duas formas de obtê-la. Clica aqui em cima e diz personalizar frisos, ou a outra forma de chegar até aqui é por ficheiro, opções, personalizar frisos. É um pouquinho mais demorada, né? E aqui eu já tenho, ó, programador. Vou apenas dizer que eu quero que ele apareça. Caso não estivesse aqui, eu poderia vir e pedir todos os separadores, ó. Desenhar, vamos dizer que eu quero o desenhar, ele vai me deixar adicionar. E se eu não quiser mais um determinado friso lá em cima, eu posso remover. Então isso serve, além para a gente trazer hoje o programador, para muitas outras coisas que o Excel nos disponibiliza e que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Vamos lá então. Ok? Pronto, eu já tenho o programador aqui em cima. Vejam que aqui eu tenho Visual Basic nesse grupo de código, macros. Olha, nesse momento eu não tenho nenhuma macro criada nesse ficheiro. E eu posso gravar uma macro. E isso aqui é poderoso. No momento em que eu começo a gravar uma macro, ele passa a gravar tudo que eu vou fazer. Aqui ele ainda está me perguntando, qual vai ser o nome dessa macro? Teste inicial. Vejam que eu não deixei espaço. Eu posso deixar teste inicial, um underline do teste inicial, mas é muito importante que não haja espaço no nome da macro. Não esqueça nunca, estamos falando de uma linguagem de programação, né? Então, ele vai gerar um código de programa. Posso dizer qual é o atalho que eu quero que vai executar essa macro? Por exemplo, um Ctrl W ou Ctrl Shift W, porque eu dei aqui um Shift para ele fazer junto. E ele diz que eu posso gravar nesse livro, num outro livro qualquer, novo, ou num livro pessoal onde eu guarde todas as macros. Depende da situação, eu normalmente gravo mesmo dentro do próprio livro, que ela fica aqui. Mais para frente a gente fala sobre como ter um ficheiro só com todas as macros, mas você tem que ser muito organizado para ter isso. E a descrição. Isso é muito importante, porque alguém pode precisar mais tarde do seu código e vai querer ver o que essa macro faz. Então, é uma aula inicial de macro para descobrir ou para conhecer as funcionalidades. Só. Aqui não coloquem também nenhum caractere especial, nem acento, nem cedilha, nada. Aqui na descrição, sim, já podemos colocar. Agora, veja que ele aqui não está mais com gravar macro, ele está gravando tudo o que eu executar nesse momento. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui hoje. Eu quero saber quando é hoje, que dia, que data. Se eu quiser formatar essa data, mais formatos de números, aqui a data, e vou procurar, por exemplo, data e horário. Olhem, ele já ficou assim. Se eu colocar aqui, aula de Excel, número 43, vou ajustar a coluna, vou pintar de amarelo com uma letra vermelha, vou pôr em negrito. Macros são simples. Vou salvar a minha planilha. E aí ele me diz, olha, você não pode salvar assim, porque ela antes era só um XLS.
para que você consiga salvar e a macro fique junto, você tem que salvar em um outro formato. E venho aqui e escolho livro com permissões para macros do Excel. XLS M, não é mais o XLS S. Ok? E agora, então, está salva a minha aula com uma macro dentro. Eu ainda não terminei de gravar a macro, olha, veja lá. E que mais que eu posso fazer? O que eu quiser. Por exemplo, eu posso mandar imprimir. Aqui vou mandar imprimir para um arquivo. Aonde está HP? Olha, por acaso eu não tenho um PDF. Ah, tá aqui, desculpa. PDF. Vou mandar imprimir. Ele pergunta onde eu vou salvar. Vou inclusive trocar aqui o endereço. Aulas do YouTube. E vou chamar de aula 43. E vou dizer para ele guardar. Ele imprimiu. Claro que eu não formatei, não fiz nada para impressão. Então ele pode estar muito feio. Vou terminar a minha macro. E ela está gravada. Simples assim. Se agora abrirmos aqui a macro, vejam que eu tenho a teste inicial. Eu posso executá-la, eu posso executar passo a passo dela, que ela fica me pedindo para dar um enter ou dar uma interação para que ela continue seguindo. Isso é muito bom quando a macro é muito grande, precisamos encontrar erros. Eu posso editar a minha macro. E era aqui que eu queria chegar com vocês. Isso tá lá, ó, é o nosso programa em VBA. Sub e teste inicial, abre e fecha parênteses, significa que eu declarei o início do meu programa. Vejam lá que eu coloquei aquela descrição, né? É uma aula inicial de macros. E eu tenho um atalho. Vejam, tudo isso está com esqueci agora o nome daquilo, mas ele tem um caracterzinho que vai me dizer que aqui é comentário, não é linha de programa. Primeira coisa que eu fiz foi dar um today, que dia é hoje? Depois eu vim e formatei com esse formato. Salvei com o nome de aula Excel 43. Vejam que agora eu vou colocar assim, ó, alterada para 43. Só para vocês verem que eu posso mexer no código, se eu souber o que é o código e onde está cada coisa. Olha, lembram que lá embaixo vou colocar muito simples. E veja que ele mandou salvar lá naquele diretório em que eu tinha escolhido das aulas do YouTube, número 43. Vou colocar nova. Aqui também é melhor não colocar nenhum espaço. E está feito. Então, esse foi o código que ele gravou. Eu não precisei saber nada desse código. Vejam a cor que ele colocou aqui. Então, assim, cada um desses comandos equivale a alguma coisa que eu fiz na minha rotina. Mas eu não preciso saber esses códigos. Casualmente eu sei alguma coisa, vim aqui e coloquei. Eu agora vou fazer o seguinte, vou copiar essa célula A para todo mundo. Vejo que eu não tenho mais formatação de nada. E vou dizer para ele executar agora a minha macro. Antes eu tinha entrado em editar, agora eu vou executar. E ele já está dizendo que vai salvar o meu arquivo em PDF. Salvou. Aqui eu não tinha ajustado depois que coloquei a data. Ele coloca a data exatamente na célula em que eu estou quando executei a macro, porque eu não mandei posicioná-lo. Então, são cuidados que nós precisamos ter sempre que começarmos. Vamos ver aqui aonde está a minha aula do YouTube. Vejam que ele salvou aqui a aula 43, novo 2. Não faz muito sentido essa impressão, mas se eu tivesse um relatório importante para gravar e só ir trocando, por exemplo, o nome do meu cliente e ele fazendo, essa seria uma grande solução. Então, nesse momento, nós vimos como gravamos uma macro, como paramos a sua gravação, como conseguimos ver o seu conteúdo e até alterá-lo. E, principalmente, como nós conseguimos executá-lo.
ok? Desculpa agora que eu vi aqui. Quando eu troquei lá, eu troquei, não foi o nome do PDF. Eu troquei foi o nome da própria planilha de Excel para aula 43 nova, porque como ele parou no meio da gravação da macro, nos pedindo para gravar num novo formato com macro, então foi isso que ele parou de novo e pediu o nome. Ó. Está aqui. Então, tá feita a nossa aula. Se você gostou, dá um joinha aqui no canal. A gente depois vai dizer como é que coloca aquele botãozinho para rodar uma macro. Opa. Atribuir a macro. Esta. Tô dando para editar. Atribuir uma macro. Ok, agora sim. Macro teste. Se novamente eu estiver com tudo sem nenhuma gravação, vou vir aqui na macro teste. Ele diz agora que já existe aula nova 43, sim, porque eu já tinha. Mando substituir, porque dei um guardar como. E ele me pergunta qual o nome que eu quero do PDF. Isso também depois eu posso deixar automático o nome do PDF para gerar. Né? Acabou de fazer. Se formos lá, já temos mais um PDF. Né? E ele foi gerando muito rapidamente. Então, até a próxima aula.